Uma noite de Santa Ceia e me veio uma passagem aqui. E eu entendo que todas as vezes que nós estamos reunidos, amado, existe um propósito de nós estarmos reunidos, amém? É para que o Senhor possa trazer luz sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar, amém? E possa verdadeiramente comunicar um propósito que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Eu sempre, amado, tenho expectativas todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus, amém? E me veio uma passagem, eu quero que você abra o seu coração hoje. E me vê aquela passagem, eu vou só dar início para que você possa entender o que o Senhor quer comunicar para as nossas vidas hoje, que muitas vezes, amado, nós estamos dentro de uma igreja, estamos ouvindo a palavra, estamos num ambiente, amado, em que o Senhor está comunicando a sua vontade e o seu propósito para a nossa vida, e nós não conseguimos, amado, nos apropriar dessa verdade por completo. É necessário o quê? É necessário que nós possamos ouvi-la novamente, ouvi-la novamente, ouvi-la novamente. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e não apenas por ouvir uma vez, mas por ouvir várias vezes, e a Bíblia fala que é ouvir, amada, a pregação de Cristo, e não uma palavra de sabedoria humana, que tem o intuito de persuadir você a corresponder com aquilo que está sendo ministrado. Então, a Bíblia fala, amado, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo Jesus. Amém? Então é ouvir uma vez, ouvir outra vez, e ouvir, amado, o suficiente até que nós sejamos colocados, amados, naquilo que Deus quer para a nossa vida, amém, dentro da sua vontade. E tem uma passagem interessante que eu acho lá de Marcos, no capítulo 8, em que Jesus está andando lá num determinado local, e as pessoas trazem um cego para Jesus, não é? E quando trazem um cego para Jesus, Jesus impõe as mãos naquele homem, e assim que ele impõe as mãos naquele homem, irmãos, algo acontece na vida daquele homem. Jesus, amado, curioso para saber se ele entendeu o que aconteceu, ou se ele recebeu, não é, daquele toque dele, Jesus perguntou àquele homem se ele estava conseguindo enxergar, porque Jesus sabia que ele era cego. E é interessante que a resposta daquele homem, amado, não anulou aquilo que Jesus fez na vida dele. Ele apenas foi sincero com Jesus, dizendo, olha, eu não consigo enxergar muito bem, a minha visão não está muito clara. Não é? Ele não mentiu para Jesus. Jesus novamente foi lá, amado, e colocou as mãos nele, não é? E a Bíblia fala que naquela segunda imposição de mãos, amado, a Bíblia fala que os olhos daquele homem, né, foram totalmente curados, amém? E ele pôde enxergar perfeitamente, sabendo distinguir perfeitamente aquilo que os olhos dele estavam podendo ver. Na vida de fé, amado, muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja e talvez não tenhamos a compreensão daquilo que estamos fazendo dentro de uma igreja, amém? Mas eu quero te dizer uma coisa, se você tem a atitude daquele homem, amado, sabe, coisas serão esclarecidas na tua vida. A gente não compreende a verdade do dia para a noite, mas nós precisamos entender, amado, que à medida que nós ouvimos a sua palavra, ela deve nos levar a um determinado lugar e a uma determinada posição em Deus. Amém? E hoje, amado, é uma noite de Santa Ceia, sabe, e é importante, amado, que você saiba o que você está fazendo aqui. Amém? Para que você possa se beneficiar daquilo que você vai fazer, porque é um ato de fé. Amém? É um ato de fé. É pela fé. Tudo é por fé. As pessoas começaram, amado, você pode ver claramente, amado, que todas as vezes que Jesus ele providenciava um milagre, né, exercia um milagre, ele assistia, amado, necessidades físicas ali. Ele assistia uma cegueira física, ele assistia uma deficiência física, ele assistia uma fome, como naquela questão da multiplicação dos pães. Jesus foi num determinado momento em que ele ceiou com Zaqueu. Quem lembra disso? Zaqueu era pecador. E é interessante, amado, nós temos um olhar diferente sobre tudo aquilo que Jesus realizou, seja por milagres, seja no momento de comunhão, naquele momento em que ele estava com Marta e com Maria, não é? Marta muito ocupada, Maria escolheu a melhor parte. E a gente precisa entender, amado, que em todos os lugares onde o Senhor estava, na verdade, amado, o que ele estava estendendo sobre a vida daquelas pessoas, não era apenas assistir suas necessidades físicas, mas comunicar da sua própria graça sobre a vida daquelas pessoas. À medida, amado, que a graça do Senhor era comunicada em cima daquelas pessoas, amado, na verdade elas recebiam da sua própria vida. E Jesus começa a falar, olha, vocês estão comendo do pão que perece. Na verdade, vocês comeram do maná que desceu do céu. Vocês se apropriaram com os seus dentes, com a sua boca, comeram, mas no entanto morreram. Os vossos pais morreram. E Jesus estava falando como ele sendo o pão da vida, que é um pão que se come, que se apropria pela fé e não com a nossa boca nem com o nosso dente, mas que promove vida. Todos os encontros, amados, que Jesus promoveu com o homem, o que ele pôde
E a intenção que ele teve de sinalizar foi justamente estender a bondade de Deus, a graça de Deus e a assistência de Deus para socorrer o homem, não apenas visando uma necessidade física, mas uma necessidade espiritual, principalmente, amado, por causa da questão do pecado, por causa da questão de um homem que estava afastado de Deus. Amém? E Deus, amado, colocou um banquete, providenciou um banquete, e esse banquete é a Santa Ceia, sabe? E assim, amado, como aquele cego não conseguia ver nem distinguir claramente, senão com o segundo toque de Jesus, muitos, amados, não conseguem distinguir a Santa Ceia, e aí não usufruem do benefício de uma Santa Ceia. Eles participam apenas de uma forma religiosa, eles participam apenas de uma forma litúrgica, em que todo domingo, primeiro domingo de cada mês, no Verbo da Vida, tem uma Santa Ceia, e a gente se dirige para aquele local para celebrar uma Santa Ceia, e talvez a celebração seja um rito religioso, mas desprovido de poder pela falta de compreensão que nós temos. Mas olha para o teu irmão e diz: meu irmão, você não está cumprindo um rito religioso. Você tem que compreender que existe poder naquilo que existe compreensão. Então, se nós temos compreensão daquilo que nós estamos fazendo, amado, nós vamos receber daquilo que nós estamos fazendo. Amém? E Paulo, amado, eu quero ler esse texto aqui, eu quero que você acompanhe comigo, porque Paulo fala, não é? Se fala na Páscoa e as pessoas viram a Páscoa como, na verdade, um feriado e um bom momento para comer ovo de Páscoa, não é? Chocolate, em alguns lugares distribuíram cenoura, e as pessoas reclamaram que tinha que ser ovo de Páscoa quando o colégio deu cenoura. Lá no Rio de Janeiro aconteceu isso. E os pais protestaram porque eles não queriam cenoura. Cenoura liga a coelho, ovo não liga a coelho. Mas a gente vê, amado, como a Páscoa, amado, está desassociada de uma compreensão bíblica acerca do que ela é verdadeiramente e do que representa. Para uns, um feriado. Para outros, a oportunidade de comer mais chocolate. Né? E um colégio ofereceu cenoura para trazer a realidade que o coelho não bota ovo, ele gosta de cenoura. Então fica mais fácil associar coelho com cenoura do que coelho com ovo. E muitas vezes, amado, nós estamos numa Santa Ceia e não estamos associando nada em relação ao que Jesus fez. E queremos usufruir daquele benefício, amado. E nós precisamos ter entendimento, amado, verdadeiramente do que representa a Santa Ceia e do que representa essa mesa que o Senhor colocou para que nós pudéssemos ceiar e celebrar. A Bíblia fala, amado, que a Páscoa é celebração, porque a Páscoa, o senhor está na velha aliança, pastor? Não, estou na nova, porque Cristo é o Cordeiro Pascual. Então, se você não sabe, você fica sabendo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, em que Paulo diz que Cristo é o Cordeiro Pascual. Amém? Então, ele representa algo para a gente, e deve representar algo para a gente, mas não apenas na representação em si, mas naquilo que ele comunica. Amém, irmãos? Pela graça que foi estendida sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Então, quero que você abra aqui comigo em 1 Coríntios. Amém? Depois a gente alivia um pouco, mas a gente vai entrar já meio assim, né? Vocês estão acostumados comigo. Mas vocês vão entender claramente, amado. Eu não vou entrar pesado hoje não, porque hoje é noite de celebração. Não por isso, mas eu quero que você entenda uma coisa. Não existe propósito de você estar numa igreja, amado, se você não for tocado pelo poder de Deus e assistido pela sua graça. A religiosidade não salva o homem, a liturgia não salva o homem. Amém, irmãos? A liturgia não consegue atender a necessidade que você tem, nem tampouco que eu tenho. Então, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz uma coisa interessante no versículo 23 e 24. Deixa eu chegar lá. 1 Coríntios, capítulo 11. Ele diz aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele fala, amado, Paulo traz uma instrução que nós devemos saber o que devemos fazer com aquilo que o Senhor nos deu. Quem está comigo? Amém. Deus disse: faça isso em memória de mim. Faça alguma coisa. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Faça isso em memória de mim. Ou seja, faça uso daquilo que o meu corpo representa. Amém, irmãos? Para beneficiar aquilo que você tem por direito, tem por herança e precisa de ser assistido. Então a Bíblia fala, amado, que eu preciso entender a Santa Ceia, o que representa a Santa Ceia, para que eu possa fazer uso. Para quem? Para mim, amado. Para me beneficiar. Se eu não tenho compreensão, como é que eu vou me apropriar, amado, de algo que eu não compreendo?
Como é que aquilo pode se tornar verdade na minha vida se eu estou num determinado lugar que eu não sei nem o que é que eu faço com a Santa Ceia? Em que eu pego o pão, apenas como o pão, pego o vinho, bebo o vinho, e isso não representa nada para mim, nem me liga a nada. E o Senhor diz, olha, faça uso daquilo que eu fiz por você. Isso traz um benefício sobre a tua vida. Aí ele diz, em memória. Paulo diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice e disse a mesma coisa. Seguindo a sequência, ele diz, todas as vezes que comerdes e beberdes, fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Então a Bíblia manda que eu e você façamos algo, amado, com o propósito de nos beneficiar. E por que muitas vezes algumas coisas não acontecem ou nada acontece? Porque eu não sei, amado, nem compreendo o significado das instruções que o Senhor traz para a minha vida. Mas se eu compreendo, eu faço uso pela fé, e da fé eu me aproprio de tudo aquilo que ele diz que é direito meu. Quando Jesus falou, amado, que os pais dos judeus, né, os seus pais, morreram no deserto, eles conseguiram apenas discernir o pão físico. E Jesus disse, olha, eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta, João capítulo 6, versículo 37, Jesus diz, aquele que de mim se alimenta, aquele que entende e compreende o que eu fiz, ele viverá por mim. Aleluia. Não é, amado, você vivendo e Jesus distante. É você tendo uma compreensão pela fé, que ele vive em você, que ele se expressa e se manifesta por intermédio da tua vida, e a expressão da sua vida, da própria vida de Deus, na minha vida e na tua vida, no meu corpo mortal e no teu corpo mortal, opera cura, opera saúde divina, opera milagre, opera tudo aquilo que há na natureza dele. Porque ele diz, se você de mim se alimenta, por mim você viverá. Paulo diz, já não sou eu que vivo, quem vive? Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou para mim. Já não vivo mais eu. Quem é que vive? Se você segue uma liturgia, amado, você vai apenas... Você não vai ter nenhum tipo de benefício. E Jesus estava falando que ele era o pão da vida, e daquele que se alimentasse dele, ou seja, daquele que se alimentasse das suas palavras, por ele viveria. Já não era mais você vivendo, mas ele se expressando e se manifestando no seu caráter e na sua natureza para te assistir em toda e qualquer necessidade. E esse evangelho é um evangelho de poder. Jesus, quando começou a falar sobre ser o pão da vida, alguém chegou e pensou na ideia de canibalismo. Como esse cara pode dizer que alguém pode comer a carne dele? Pega a pedra aí. E a Bíblia diz que queriam apedrejar Jesus. Jesus não mudou o discurso e diz, vocês acham duro esse discurso? Eu não vou mudar, eu sou o pão da vida. Aleluia. Vocês acham duro esse discurso? E Jesus falou uma coisa interessante, irmãos. As minhas palavras. A carne para nada serve. Natureza humana não promove, irmão, expressão divina no ser. A força do braço não consegue expressar a natureza de Deus na tua vida nem na minha vida. O meu desejo de querer que Deus me assista, amado, sabe, é impossível. Através de um esforço meu e não pela fé em cima daquilo que Jesus realizou por mim, e eu creio que isso aconteceu, isso é um fato legal, vital, faz com que a vida dele se expresse na minha vida. E eu entenda como Jesus disse, as minhas palavras, elas são espírito e são vida. Então aquele que se alimenta da palavra de Deus tem vida, e aquele que não se alimenta não tem vida. Aquele que é informado sobre a palavra de Deus não desfruta de vida, é o que come dela, é o que se alimenta dela. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Não é você mais, sou eu vivendo em você. A realidade hoje é outra. Você começa a enxergar o mundo numa perspectiva diferente. Você começa a ser afetado pelo poder de Deus no teu corpo, na tua mente, em todo o teu ser. Não é mais você, é Ele vivendo em você. Aleluia! Você entende? Mas ele diz, faça isso em memória de mim. Deve ter um significado para mim e para você, amado, ceiarmos. Amém? E a ceia, amado, representa um rito de passagem, amado. Uma passagem de quê? Nós celebramos, amado, comendo pão e bebendo vinho. O que é que isso representa para mim e para você? E é interessante, amado, que Paulo estava lá junto com os coríntios.
Paulo disse, olha, tudo isso que vocês estão fazendo aqui, isso não representa em nada a ceia do Senhor. Olha que coisa interessante. Que cara maluco, amado, no meio de uma congregação, pegar um culto de Santa Ceia e dizer para todo mundo, vocês não estão ceando é nada. Que não é com vocês não, viu gente? Eu estou trazendo um ensinamento para você saber o que é uma Santa Ceia, porque Deus me mostrou que existem muitas pessoas cegas, doentes, que nada dá certo, amado, porque ela está se alimentando de uma religião e de uma liturgia, e não comendo o pão da vida que é Cristo pela fé. Você não se apropria de Cristo com a boca, você se apropria de Cristo pela fé. É pela fé que a vida se manifesta. Você come até o pão físico, mas você adoece. Mas pela fé, quando você come e bebe de Jesus, amado, a tua vida vai ser outra, a tua existência vai ser outra, a forma de você enxergar as coisas vai ser outra. Porque já não é mais você, é Ele se expressando por teu intermédio. Olha para o teu irmão e diz, isso é muito doido, irmão. Mas é verdade. A Bíblia diz, amado, que aprove a Deus me salvar e te salvar não foi pela razão, pela loucura da pregação. Ou você aceita isso como uma verdade, ou você começa a avaliar, esse pastor está doido, essa turma é fanática. Mas, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Se você crê como diz Jesus, a glória se manifesta na tua vida. O poder se manifesta na tua vida. E Deus fez dessa forma para que o homem não se apoiasse na sua própria sabedoria. Aí Ele tornou a sabedoria do homem louca. Eu não entendo Deus, eu creio nele. Como é que eu posso entender alguém que diz, eu vou fazer você novo? Oliveira brava, como se diz a história. Não dava para nada, agora dá para alguma coisa, como se diz a história. É filho. É herdeiro. Faz parte da minha família. Tem uma nova natureza aí dentro. Mas o que é que eu vou desenvolver, amado? É a nova natureza. É a minha natureza, não é a natureza dele, é nova. A Bíblia diz, as coisas velhas se passaram. Então como é que você se comporta da mesma forma que você se comportava antes, amado? É porque não entende, amado, a respeito de poder. Não entende a respeito de uma nova vida que está proposta para você pela fé. Não é por mérito, graças a Deus, amado. Porque se fosse por mérito, até eu estaria reprovado. Todos nós estaríamos reprovados. Mas foi o dom da graça que nos assistiu. Foi Ele que resolveu nos amar e foi Ele que resolveu compartilhar da sua própria vida e natureza, amado. A fim de nos dar a habilidade de viver. A fim de nós construirmos verdadeiramente relacionamentos duráveis com Ele e com o próximo. Você está comigo? Aleluia! Então a Bíblia fala, amado, aqui, Paulo dizendo no versículo 20, diz, olha, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague. É interessante, amado, nessa passagem aqui, Paulo estava falando que havia uma reunião, em que aquela reunião, o encontro era para que houvesse uma santa ceia. Mas a atitude das pessoas ali, amado, não era uma atitude de quem estava ceando, porque cada um estava ali para buscar o seu propósito. Na verdade, tinha algumas pessoas que aproveitavam aquele momento, amado, para encher a barriga de comida, e outros aproveitavam aquele momento para se embriagar. Você está comigo? Então Paulo começou a trazer uma instrução para aquela igreja, amado, que aquilo não representava a ceia do Senhor. E ele diz, amado, que a falta de compreensão a respeito da Santa Ceia faz com que muitos possam dormir antes do tempo, que muitos possam andar doentes, que muitos possam andar insatisfeitos, não é? Porque não tem compreensão do que representa, amado, a Santa Ceia. Amém? O que Paulo estava falando, amado, que o problema não é que ele estava enchendo a cara de cachaça e enchendo a barriga de comida. O problema não era esse, amado. O problema é que eles não tinham compreensão do motivo pelo qual eles estavam ali reunidos e eles se comportavam de toda e qualquer maneira. Muitas vezes nós podemos estar numa igreja, amado, e não sermos beneficiados por essa palavra, porque nós não estamos ali, amado, com os nossos ouvidos atentos para colocar a palavra em prática. E às vezes participamos de um culto por uma liturgia religiosa. Eu sou evangélico. Algumas pessoas, amado, a Bíblia diz que elas têm aparência de poder, mas negam a eficácia do poder. Ou seja, têm apenas a aparência, mas não desfrutam do poder. Deus quer que eu e você, amado, desfrutemos do seu poder. Ele quer que eu e você desfrutemos da sua vida. E a compreensão da Santa Ceia, amado, nos coloca diretamente em união com Cristo Jesus. E isso é vital para a minha vida, isso é vital para a tua vida. Imagine, amado, você estar com alguém que dormia em meio à tempestade. Em alguém que tinha um olhar totalmente diferente sobre os seus adversários.
Em alguém que não desistiu, amado, e não teve medo da oposição. Você está comigo? Aleluia! E para que a gente possa entender, amado, a respeito do tipo de atitude que nós devemos ter, nós devemos compreender qual o significado da Santa Ceia. Eu já sei, pastor. Jesus morreu por mim. Eu te pergunto, você está conseguindo viver isso? Como é que está a sua vida? Porque a Santa Ceia fala, amado, de uma passagem. Reino das trevas para outro reino. De uma vida presa pelo pecado, de uma incapacidade humana de corresponder com o propósito de Deus, para uma nova realidade proposta pelo próprio Deus, que me redimiu, que te redimiu, que me resgatou, que te resgatou e que nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele não apenas me resgatou, mas ele me deu vida. Eu estava morto e agora eu tenho vida. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas se passaram, as coisas velhas se passaram, as coisas velhas se passaram, as coisas velhas se passaram. Não quer dizer que você tem que esquecer, você tem que entender que as coisas velhas se passaram e aquilo que um dia fazia parte da tua vida não pode mais fazer parte da tua vida. Porque não tem mais sentido, amado, o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de atitude com aquela vidinha miserável que eu e você tínhamos no pecado. A nossa vida hoje, a nossa realidade hoje é outra. Agora a questão toda é, se você vive, consegue viver dentro dessa realidade, é porque você vive por fé e não é por mérito. Você entendeu que isso te pertence e você tomou posse. E o que aconteceu lá atrás com você, amado, aconteceu. Não faz mais parte da tua vida, amado. Porque outra vida passou a operar dentro de você. Porque a Santa Ceia representa justamente isso, amado. Um dia eu estava morto, hoje eu estou vivo. O que traz sentido para mim, amado, é a minha existência hoje, a minha realidade hoje em Cristo Jesus. Aquilo que aconteceu comigo na minha vida não tem mais sentido para mim. Não funciona mais. Eu não sou mais aquilo, você não é mais aquilo. A religião não promove isso, irmãos. A liturgia não promove isso. Ser evangélico não promove esse nível de poder, amado. É compreensão de quem você é nele. É que quando você bebe e come, amado, você sabe que você é uma nova criatura, amado. É outra natureza, é outra vida operando em você. Não é mais você, amado. Talvez a barriga seja o mesmo, o corpo seja o mesmo, mas o teu homem interior não é mais o mesmo. Porque você entende, amado, que aquilo que fez parte um dia da tua vida, morreu, foi enterrado. Você foi sepultado, eu fui sepultado. E eu nasci de novo e você nasceu de novo pela glória do Pai para viver em novidade de vida. Mas você não entende o meu passado. Ei, rapaz, tu morreu para aquilo. Aí fica me lembrando do teu passado para eu ter pena de você. Fala para o teu irmão, irmão, acorda. Diga, se levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Diga, você nasceu de novo? Então se levante. Vivo, amado, se comportando como morto. Falta de compreensão. Mas você não sabe o que é que tem para a minha vida. Eu não estou dizendo que eu acho que eu tenho misericórdia, amado. Mas deixe de se esconder atrás do seu passado. Deixe de dar desculpa nas suas falhas e corrija a sua vida hoje. Tem uma atitude correta, amado. Ele morreu em vão por você. Não morreu em vão por você não, irmão. Tem poder demais para você viver em novidade de vida, amado. Deixar de dar desculpa esfarrapada para Deus. Ei, resolva avançar, resolva crescer, amado. Deixe de criancice. Deixe de ser menino na fé. Cresça. Creia. 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 O teu nível de resposta, amado, e o meu nível de resposta deve ser outro. É outro, rapaz. O pastor quer me empolgar aqui. Não quero empolgar ninguém não, meu. Estou dando um testemunho aqui. Só isso. Se você crer, recebe. Se não crer, vai do mesmo jeito para casa que chegou. Mas você vai receber hoje. Agora eu quero que você entenda aqui, amado. É pela fé. Diga, é pela fé. É pela fé. Jesus, amado, a Bíblia diz que ele te resgatou de onde? Eu te pergunto uma coisa. Tu está lá no mesmo lugar?
E por que é que você se comporta como se tivesse? É uma questão de crer, igreja. Não é mérito não, eu não mereço. Ei, eu também não merecia, amado, mas ele me resolveu me resgatar. Eu vou fazer o quê? Me leve. Me leve. Onde eu não consigo chegar, ele me leva. Onde você não consegue chegar, ele te leva. Deixa ele te levar. Não se comporta como religioso não, que sabe a Bíblia todinha e não vive. Desprovido de poder. Rapaz, tem poder para a sua vida, meu irmão. Existe poder na tua vida. Isso é uma celebração, a Bíblia fala, amado. Isso não é um culto fúnebre, não. Isso é um culto de celebração. É um culto de alegria que me comunica que um dia eu fui aquilo, mas hoje eu não sou mais. O meu passado não tem mais nada a ver com o meu presente. Nada. Nada. Morto, sepultado, ressuscitado juntamente com Ele. Aleluia. Você está comigo? Páscoa fala de passagem. Passagem. Pergunto para o seu irmão, irmão, você nasceu de novo? Então faz tempo que você passou, irmão. Você já passou, irmão. Diga, passou, irmão. Diga, sem volta, irmão. Você pode ter tido a pior experiência do mundo na sua vida. Pode ter tido um trauma de torar meio mundo. Esse trauma não faz parte mais da tua vida, meu. E não se esconda atrás de timidez, não. Não se esconda atrás de timidez, não, porque a Bíblia diz que Ele não te deu espírito de timidez. Ele te deu espírito de ousadia. Eu sou tímido, você era. Isso fez parte um dia da tua vida, amado. Não, mas a gente tem que respeitar. Respeito. Se quer se comportar como morto, respeito. A gente não discute, amado, mas eu me comporto como alguém que está vivo e não como alguém que está morto. Eu não gosto de timidez, amado, porque um dia a timidez calou a minha boca. Um dia eu tinha vergonha. Eu tinha dificuldade de dizer presente na sala de aula, porque eu tinha vergonha de mim. Como é que eu posso ter vergonha de mim hoje? Tenho nada, eu sou sem vergonha. Eu não me comparo a ninguém, amado. Eu não permito que ninguém possa me comparar a nada, porque eu sou o que Ele diz que eu sou. Você é o que Ele diz que você é, amado. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que a sua mente diz que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Ou você aceita essa verdade, amado, ou então você vive como morto. Dentro da igreja, morto. Como é que pode, meu irmão, ser dentro da igreja morto? Tem alguma coisa errada. Não, amado, você nasceu de novo. Santa Ceia fala de passagem. Nunca mais. Nunca mais. Ele me resgatou e Ele te resgatou. Mas não foi apenas tirar apenas da cova, amado. A Bíblia diz que Ele me resgatou e me transportou. Transportar, amado, fala de tirar você de uma determinada condição e de um lugar e transportar você para outro lugar. Para outro tipo de ambiente, para outra atmosfera. Você está comigo? Aleluia. Agora eu quero que você vá aqui em Êxodo, porque a gente vai ter uma compreensão melhor, amado, do que representa a Páscoa. Amém? Então, você vai lá para a velha aliança, claro, ela é sombra, ela ilumina às vezes muito melhor do que a nova, amado. Porque nós precisamos da velha. Não veja isso como heresia que eu estou falando, não, porque não é heresia não, viu? Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Não é apenas a nova que é inspirada, a velha também é. Não foi escrita por mim, não foi escrita por você. Amém? Mas lá em Êxodo, no capítulo 12, aleluia, Êxodo capítulo 12, e eu quero compartilhar com você, amado, sobre os pilares, sabe, de uma vida cristã. Como você constrói a sua vida cristã. Primeiro, tendo consciência, amado, da realidade de quem você é em Cristo Jesus. Você está comigo? Mas também, amado, tendo compreensão, amado, das responsabilidades que existem sobre a tua vida e sobre a minha vida hoje,
Amém, irmãos? Uma vez que Deus nos colocou dentro dessa realidade que Ele preparou para nós. Amém? Aleluia. Então a gente sabe nessa história aqui, amado, que o povo de Deus vivia num regime de escravidão. Todos nós sabemos disso. Faraó, amado, oprimindo aquele povo. E a Bíblia diz, amado, que Deus ouviu o clamor daquele povo. E quando Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus preparou uma refeição. Essa refeição já apontava para Cristo. E essa refeição que Deus preparou para o seu povo, para os judeus, ela trazia um comunicado a respeito de algo que iria acontecer e que o povo deveria estar preparado para aquilo. E que o povo deveria ter um tipo de atitude depois que comesse, não, antes de comer. Que comunicava, amado, vigilância e preparação para aquilo que iria acontecer depois que eles comessem aquela refeição. Eita, papai! Esse pastor grita demais. Vou fazer o quê? Tá para os ouvidos. É porque eu vibro com o Senhor, irmão. Porque eu sei, porque sei de onde Ele me tirou. Quem tem consciência de pecado, irmãos, tem consciência e revelação do que é graça. Eu sei o quanto miserável eu era e o quanto hoje eu sou para Ele, irmãos. Precioso para Ele. Como você é precioso e preciosa para Ele. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem não tem consciência do perdão, não tem consciência do amor. Eu sei de onde eu fui tirado, por isso que eu vibro com meu Deus. Eu danço, eu canto, sabe? Estou pegando uma onda com o irmão aqui, um tal de Ô Glória. Mas veja bem aqui, amado. Deus estava falando sobre a Páscoa e sobre um tipo de acontecimento que iria ocorrer depois, amado, de uma refeição. Diga, era uma refeição. Você lembra que lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz, fazei isso em memória de mim. Então a Bíblia manda que eu vá lá atrás e tenha conhecimento desse fato. Mas não apenas um conhecimento a nível de informação, mas um conhecimento a nível de compreensão e fé. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, algo aconteceu e em razão disso eu faço uso. Você está comigo? Aleluia. Capítulo 12 de Êxodo diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Diga, cada um. E cada família. A instrução, amado, foi para todos. A instrução que Deus deu aqui era para todo o povo dele estar envolvido nesta refeição. Você está comigo? Isso falava, amado, de um projeto que Deus tinha para a família. Deus queria alcançar, em primeiro lugar, aquelas famílias, porque Ele falou sobre casa, cada família. Amém? Mas se a família for pequena, versículo 4, está comigo? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho. Ou seja, não deixe ninguém de fora para aquilo que eu vou fazer. Se for demais para você, envolva outros também naquilo que eu vou fazer. Não é apenas para a sua família. Não é apenas sua família. Envolva a sua família e vá além das 4 paredes da sua casa e chame outras pessoas. Não é só para você. É para você convidar outras pessoas também. Ah, mas eu estou cuidando da minha família. Deus disse que você chamasse a sua família para cear e junto com a sua família você influenciasse outras famílias.
Você está comigo? Deus, amado, aqui estava falando com o povo dele. Esse povo era Israel. Os gentios, amado, não estavam envolvidos nisso ainda. Você está comigo? Presta atenção aqui. Ele diz, a sua família é importante. Essa ceia representava, todo mundo sabe, amado, o grande livramento que Deus traria para o seu povo e o juízo que viria sobre Faraó. E o povo de Deus não seria tocado pelo juízo, amado. Era Faraó, junto com as suas hostes do inferno, que seriam julgados naquilo ali. Mas a família de Deus não seria tocada pelo juízo de Deus. Você entende? Deus disse, faça isso com a sua família, mas envolva outras pessoas também. Não fique apenas no nível familiar. O que é que isso quer dizer, amado? Que o evangelho vai além das quatro paredes da minha casa. Que não só é a minha família que é importante, é a minha família e outras famílias também precisam ser alcançadas pela salvação. A Santa Ceia, amada, ela não me coloca de forma alguma. Você lembra o que aconteceu em Coríntios? Cada um bebia e comia a sua própria ceia. Ou seja, não havia nenhum nível de importância sendo dada naquele culto para o próximo. Indiferença dentro de uma igreja. Cada um buscando os seus próprios interesses. Ceiavam visando os seus próprios interesses. Não havia nada comum. Ficou silêncio aqui hoje. Deus disse, pega a sua família, o cordeiro é para a sua família, mas você precisa envolver outras pessoas além do laço familiar. Eu estou correndo o meu chamado, eu estou correndo a minha carreira, eu te pergunto, você está botando alguém para ceiar? Você está convidando alguém para comer do cordeiro que você comeu? A gente vai chegar lá. Deus não quer pessoas indiferentes, amado, ao sofrimento humano. E Deus não quer filhos egoístas que celebram as suas bênçãos enquanto outras pessoas estão perecendo. Mas você está cuidando do que é seu e eu estou cuidando do que é meu. Deus disse, ei, eu tenho que chamar a todos para ceiar. Quem lembra daquela festa de casamento que o Senhor manda chamar todo mundo? Primeiro manda chamar os seus filhos. Aquelas pessoas que são próximas. Aquelas pessoas que são próximas rejeitam. O Senhor diz, vai para as vielas, vai para os becos, vai para tudo que é quebrada e traz esse povo que não me conhece para que eu possa honrar com esse povo. A Santa Ceia, amado, ela também ela comunica algo tremendo para mim e para você como igreja. Porque lá em Efésios, amado, e é isso também que eu quero compartilhar com você. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, fala que nós somos concidadãos. Quem não sabe o que é concidadão é aquela pessoa que em relação ao próximo, ele vive no mesmo lugar, na mesma cidade. Tudo o que acontece ali afeta a vida daquela pessoa, como afeta a vida daquela outra pessoa. E a Bíblia diz que nós somos concidadãos um dos outros e fazemos parte da família de Deus. Então, amado, a Bíblia diz que viver uma vida de redenção ignorando a comunidade da qual você faz parte, há erro aí. Se você estiver olhando só para o seu umbigo, irmãos, e só para o seu sofrimento, você está no erro. Porque quando a Bíblia diz, amado, Efésios, vou repetir, não fique triste não, igreja, a gente vai se alegrar. Mas eu estou querendo dizer para você deixar de olhar só para o seu próprio umbigo, ou umbigo, e você perguntar para você mesmo o que é que você tem dado para o próximo. Por que é que você cobra tanto de uma liderança, amado? Porque você cobra tanto das pessoas e não olha para você e diz, eu preciso dar alguma coisa. Porque esse cordeiro não é apenas para mim. Como é que eu entro numa igreja, amado? Saio, não tenho nenhum tipo de compromisso com ninguém.
Paulo disse, amado, eu não quero entristecer você num domingo de Santa Ceia, porque nós vamos nos alegrar. Mas, amado, Deus orientou aquele povo sobre o tipo de atitude que eles deveriam ter antes de ceiar. Olhe para o seu irmão e diga, irmão, você tem pensado só em você? Pergunta mais uma vez. Para o outro. Você já perguntou, pergunta para o outro. Você tem pensado só em você? O que é que você acha a respeito do próximo? Pergunte. Eita, papai! O que é que você pensa em relação ao próximo? Quem é o seu vizinho para você? Quem é aquela pessoa que é mais próxima de você? Talvez não seja o seu irmão. Você está comigo? Aleluia. Envolve a tua família, mas pega a tua família e traz para ceiar quem não faz parte dela. Olha que coisa interessante, ritual de passagem. Ele não me redimiu, amado, nem tampouco te redimi, me resgatou e te resgatou, apenas que eu tivesse em vista os meus próprios interesses, mas que eu pudesse ir lá e buscar a outros. E quando nós celebramos a Santa Ceia, e nós vamos chegar lá, a Bíblia diz aqui, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Não é o irmão mais próximo, é o seu vizinho mais próximo. Não deixa de fora, não. Coloca ele dentro. Isso é o significado, amado, da Páscoa. É envolver a todos na comunhão. É chamar para que todos possam comer do banquete. É chamar todos, amado, para participar e comer do pão da vida que é Cristo. É fazer com que todos possam se tornar participantes desse banquete que eu e você, amado, participamos. Todos os meses, amado, todos os meses nós celebramos a nossa Santa Ceia. E eu estou ministrando essa palavra hoje, amado, porque eu vejo uma indiferença muito grande dentro da própria igreja cristã. Sabe, irmãos, uma indiferença tamanha em que o irmão não sente mais falta do irmão. Em que o irmão não dá nem mais falta do outro, e quando dá falta, que vai falar para o outro fica se queixando porque o outro está... Cadê fulano? Quem? Não sei não. Ele está redimido agora, não precisa mais de ninguém não. Desde quando, irmãos, nós vivemos uma vida de redenção, de alguém que é redimido, amado, e ignoramos a comunidade da qual nós fazemos parte? Porque um dos pilares da vida cristã, amado, não é apenas você ser salvo, mas ter o senso do que é comum. Porque em comunidade, amado, a Bíblia prova que há segurança. Não há segurança em você sozinho, amado. E o propósito de uma vida redimida, amado, não é viver isolado das pessoas, buscando os seus próprios interesses, mas é viver em comunhão. No senso que é comum, a Bíblia fala que nós somos concidadãos. A Bíblia fala de alguém que tem um nível de relacionamento comigo, porque vive na mesma esfera de atuação em que eu vivo. Ser concidadão tem esse significado. Eu, em relação ao pastor Gleidson, nós vivemos no mesmo lugar, fazemos parte dos mesmos valores. O que é importante para ele é importante para mim. O que afeta a vida dele afeta a minha vida. Porque como é que eu posso aprender acerca de compaixão e misericórdia, amado, se eu não entendo o que está passando no coração do meu irmão? Se o que está acontecendo na vida do meu irmão, para mim, é indiferente, porque eu estou correndo a minha carreira, eu estou correndo o meu chamado, eu quero a minha profissão, eu quero ser abençoado, eu, e o próximo, amado. Que família é essa que você faz parte que você não dá importância? Que família é essa que nós fazemos parte, amado, e não amamos o próximo, amado? Não sentimos a ausência, não sentimos a falta, não oramos, muitas vezes não desejamos nem estar lá porque estamos com preguiça. Que cristianismo barato é esse? Chulé. Não estou com raiva de você não, amado, mas eu quero te estimular para que você dê respostas, sabe, irmão, que mude a sua vida. Sabe por que a solidão, amado? Busca do próprio interesse. A Bíblia diz que o homem que vive solitário é aquele que vive em busca do seu próprio interesse. Não quer dizer que você está acompanhado de pessoas, não, amado. São Paulo é uma cidade que eu acho que tem 20 milhões de habitantes.
Solidão tremenda na vida daquele povo. Por quê, amado? Cada um buscando os seus próprios interesses, trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo isso. Como é que você pode sofrer de solidão numa cidade de 20 milhões de habitantes? Sabe por quê, irmão? Porque o olhar está aqui, ó. Você não se interessa para o relacionamento. Vou te dizer uma coisa, amado. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Talvez Deus fale por intermédio dela e você não está nem aí para ela. Talvez Deus, amado, esteja querendo falar com você por essa pessoa que está do seu lado, amado. E você está esperando por um Deus vertical e não por um Deus horizontal. Deus está no céu, está não, amado, Ele está na igreja. Porque a Bíblia diz que Ele fez, amado, com que a sua plenitude residisse na igreja. Eu não posso ignorar o meu irmão não pode ser indiferente para mim, amado. Ele tem que tocar a minha vida, ele tem que afetar a minha vida, amado. Eu preciso ficar incomodado com a ausência do meu irmão. Não é porque eu quero o dízimo dele não, amado, é porque a presença dele é importante. A presença dele me estimula. O que é que a Bíblia diz? Vamos aproveitar a oportunidade para que nós possamos ser estimulados. Eu te pergunto, você tem estimulado a quem? Deus disse, chama outras pessoas para participar do banquete que você participa. Ou seja, isso fala, amado. Isso fala de um senso daquilo que é comum. Eu envolvo outras pessoas naquilo que eu estou desfrutando. Essas pessoas são importantes para a minha vida. E eu sou importante para a vida dessas pessoas, amado. Eu não posso viver um cristianismo barato em que eu entro dentro de uma igreja e não tenho compromisso com ninguém. E se a palavra não for boa, eu procuro outra. E se não for boa, eu procuro outra. E eu procuro outra, eu procuro outra, eu procuro outra. Eu não tenho comunhão nenhuma com ninguém, amado. Por isso, como vive só. Deus, o que é que você está fazendo na minha vida? Ele diz, ei, vá para a igreja, se relacione, eu estou no meio do povo. Olha Deus aqui, ó. Olha Deus aqui, ó. Olha a unção aqui, ó. Olha a plenitude de Deus aqui, ó. A plenitude de Deus está, amado, onde nós estamos reunidos no seu nome. Ele disse, se houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou ali no meio. A questão toda é, quando eu olho para o meu irmão, eu percebo quem é ele? Ou quem está nele? Ou é simplesmente o filho do carpinteiro? Essa pessoa que está do seu lado, amado, ela é importante para você. Não seja estúpido, posso falar assim? Não seja estúpido, amado, de viver uma vida de redenção. Sabe? Carregando a ilusão de que você pode viver sozinho, sem despertar o senso do que é comum. Sem se importar, amado, com quem faz parte da tua família. Então veja bem aqui. Deus diz aqui, olha, envolva a sua casa e envolva o próximo. Conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. E aí ele fala, o cordeiro será sem defeito, o cordeiro será sem mácula. Agora presta atenção aqui. No versículo 11 diz, desta maneira, quem está comigo aqui? Amém. Êxodo 12, 11. Desta maneira que você deve participar da ceia. Desta maneira é que você deve participar da ceia. Como é que Deus fala, amado? O que é que Deus fala aqui? Desta maneira o comereis. De que forma? Com os lombos cingidos. Isso fala, amado, de vigilância. Isso fala de sobriedade. Sandálias nos pés. Cajado na mão. Comê-lo-eis com pressa. A pressa é a Páscoa do Senhor. O que é que iria acontecer, amado, depois disso? Diga, redenção. Deus disse, celebre, agora coloque sandália. Isso fala de um caminhar diferente depois da Páscoa. Deus iria, amado, e prepararia um povo para caminhar, amado, de uma forma diferente.
Ele diz, você vai participar, mas antes de você participar, eu quero que você tenha uma atitude correta, da forma como você deve participar. Cinja os seus lombos, calce as sandálias, prepare o cajado para o que vem depois. Deus estava falando, amado, que o povo dele seria retirado do cativeiro. E eles não poderiam mais, amado, tendo a consciência de participar de uma ceia daquela, não ter uma atitude diferente, amado, para aquilo que Deus estava propondo, através de uma vida redimida. Você está comigo? O que é que eu estou querendo falar hoje, amado? É justamente sobre essa passagem, amado, que deve trazer um significado para a minha vida e para a tua vida. Que eu não estou no Evangelho, amado, para buscar apenas os meus próprios interesses. Que eu não estou no Evangelho, irmãos, para me fartar de um banquete sem envolver outras pessoas. Que eu não estou no Evangelho, amada, para viver uma vida de redenção ignorando a família da qual eu alego fazer parte. Quem é a família? A igreja que você congrega. O povo que você faz parte. Não é bíblico, amado, eu participar de uma santa ceia, eu ignoro o meu irmão. O meu irmão não tem importância para mim. Você está comigo? Isso faz, amado, com que haja dano na minha vida e dano sobre a tua vida. E começamos a participar de uma ceia, amado, onde nós não vemos, de forma alguma, mudança nas nossas próprias vidas, porque nós não nos preparamos, amado, na devida forma, amém? Pela falta de compreensão de como nós devemos participar de uma santa ceia. Participamos de uma santa ceia com um compromisso também, amado. De quê? De envolver pessoas nesse grande banquete, amado, que nós fazemos já parte dele. Participamos da Santa Ceia com um tipo de atitude, amado, de quê? De um caminhar diferente junto com o Senhor. Você está comigo? Quantas vezes, amado, eu nunca ouvi, amado, pregações como essa, e eu nunca preguei isso numa igreja como eu estou pregando nessa, e eu louvo a Deus pela sua paciência e pela sua reverência, amado. Porque o que eu vejo hoje é que você tem que estar com dinheiro no bolso, e o que está passando com a vida do teu irmão, você não está nem aí. É que você tem que andar de carro novo e teu irmão está no perrengue. É que ele entra, amado, com um sapato rasgado dentro de uma igreja e você está com roupa nova. Isso não incomoda você, isso não afeta você. É que hoje a gente não sente mais falta um do outro. Amado, eu amo comunhão. Eu amo comunhão, amado. Eu desejo comunhão. Porque não faz parte da vida de alguém que é redimido, irmãos, ignorar a sua família. Não amar o seu próximo. Não amar aquela pessoa que faz parte da mesma família, amado. Não, isso não é bíblico. Eu quero celebrar a Santa Ceia hoje junto com você, amado, com alegria. Você está comigo? Eu não estou falando isso, amado. Eu não estou falando isso para constranger você. Eu estou falando isso para que nós possamos, amado, ter um olhar correto sobre essa Santa Ceia. Porque ele não morreu, amado, de forma alguma, apenas para que eu fosse um sucesso e os outros fossem um fracasso e o próximo não tivesse nenhum significado para mim. Não, ele não morreu por isso, amado. A orientação dele é que eu possa convidar pessoas para fazer parte daquilo que eu faço. É envolver, amado, mais pessoas dentro desse banquete que ele preparou. É um banquete de celebração, amado, de alegria. Por isso que o Senhor disse, vá para a rua pegar aquele povo que precisa, vá nos becos, vá nas vielas, tragam esse povo que eu quero que todos participem desse banquete, juntamente com vocês. Aleluia! Aleluia! A igreja, amado, a igreja é um lugar, amado, não é um lugar para você receber juízo. É um lugar para você receber amor. É um lugar para você receber misericórdia. É um lugar para você ser exortado. É um lugar, amado, onde você é fortalecido por outras pessoas. É um lugar, amado, onde todos têm algo em comum. É um lugar, amado, onde você tem um compromisso com esse lugar, amado, com essa igreja, com essa comunidade, seja ela qual for. Você tem um compromisso porque você é um cristão. E quando você é um cristão, você tem compromisso com o próximo, amado. Você ama o próximo, você se dedica, você serve. Isso traz um senso de responsabilidade, um senso de compromisso, amado. Isso constrói, amado, relacionamentos.
Eu não entendo, irmãos, como num culto de Santa Ceia, pessoas que dizem fazer parte do membro dessa igreja não vêm para um culto de Santa Ceia. Eu fico admirado, amado, e só me comunica uma coisa: não tem a menor importância a Santa Ceia. A Santa Ceia, amado, é um culto que cristão nenhum deveria faltar. Porque mostra, amado, o quanto você se importa com o próximo. A tua ausência ou participação de um culto de Santa Ceia define o teu amor para com o próximo. Estou ensinando isso hoje, amado. Nunca falei, mas estou falando. Ah, Santa Ceia hoje? Vou nada. Eu te pergunto, você está bem na fita, viu, irmão? Você está muito bem na fita. Você está muito incomodado com a sua vida a ponto de desprezar a sua família. Quando a Bíblia diz que o culto de Santa Ceia se celebra em família. Está escrito aqui: envolva a família. Envolva a família. Ei, nós que somos igrejas, nós que somos filhos de Deus, nós somos o quê? Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Está escrito aqui que na Páscoa envolva a família. Está escrito, igreja? Êxodo capítulo 12 está escrito: pegue a sua família, pegue a sua família. Quem é a sua família? Olha para o lado. Olha, olha. Pegue a sua família e como família, vocês fazem o quê? Como família, vocês comam o cordeiro, comam em família. Como, irmãos, alguém que diz que congrega numa igreja não come em família? Eita, papai! Eu estou dizendo isso para quando você tiver preguiça de uma Santa Ceia, você avalie a sua fé e seu amor pelo irmão. Avalie quanto você ama o seu irmão quando você é ausente de uma ceia. Eu não estou dizendo que você não pode se ausentar, igreja. Mas eu estou dizendo que você deve fazer o possível para não se ausentar numa Santa Ceia. Porque a tua presença revela o teu nível de importância que você dá para a sua igreja e o nível de importância que você dá à sua família. Porque a instrução que Deus dá é que quando comerem do cordeiro, reúna toda a família. E quem não fizer parte da família, convidem para participar. Então a reunião não é apenas familiar, ela vai além das fronteiras de uma família. Aleluia. Efésios capítulo 2. Tu está tão séria, Márcia. Oxe. Te amo, amor. É meu amor, rapaz, é meu amor. Ela fica vermelha. Efésios capítulo 2. Olha para o seu irmão e diz: irmão, me perdoe, irmão, se eu nunca lhe vi como tal. Mas diga para o seu irmão: você é muito importante para mim, meu irmão. Comam em família. Comam em família. Não coma quando quiser. Quando se reunir para comer o cordeiro. Efésios capítulo 2. Assim já não... Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: irmão, quais são os teus valores? Pergunta para o seu irmão: irmão, o que é importante para você? Pergunta para ele: eu sou importante para você? Você sente a minha falta? Se você não gosta, amado, não interessa. A Bíblia diz, amado, que a gente celebra em família. A Bíblia diz que toda família tem que estar dentro.
Como é que um cristão diz, hoje eu não vou para a Santa Ceia? Você pode dizer comigo? Nunca mais na minha vida. Eu falo essas desgraças. Eu digo isso que já aconteceu comigo, irmão. Santa Ceia? Não, eu vou nada, tem tanta gente. Eu vou num culto mais suave. Aí o Senhor diz, você ama quem? Como é que você diz que me ama e não ama a minha família? Como é que você diz... Mas você está dizendo, eu não era pastor, viu, gente? Eu tinha acabado de chegar na igreja. E eu não gostava daqueles cultos de abraço, de beijo, não sei de que e tudo. Você entende? Eu era meio desconfiado com essas coisas. Mas a família de Deus, ela se expressa dessa forma, beijando, abraçando, dizendo eu te amo. Eu fiz uma declaração para quem a semana passada? Aí o chefe foi para Ildes. Eu torço pelo esporte e eu da Santa Cruz, eu te amo. Onde é que você já viu um rubro-negro dizer para uma cobra que ama ela? Hein? Um leão dizer para uma cobra, eu amo você, cobra. Brincadeira, Ildes sabe. Amado, veja bem. É importante para você, amado. Para todos nós, eu digo. Nós desenvolvemos a responsabilidade do senso, do que é comum, do que é familiar, do que é você estar num ambiente onde você não é julgado, você estar num ambiente onde você é aceito, onde você é tolerado, onde você é exortado, onde pessoas se incomodam com você, onde pessoas se importam com você, onde elas se aproximam de você e muitas vezes falam coisas que você não gostaria de ouvir, mas se você procurar ter um ouvido mais sensato, mais cuidadoso, você vai ver que tudo aquilo é zelo daquela pessoa. Você entende? Eu como pastor, amado, às vezes quando eu digo eu sinto a sua falta, eu não quero que você interprete que eu estou de olho na sua vida. Mas eu falo, amado, porque eu sinto falta. Porque uma vez, amado, eu descobri que eu era importante para um povo, quando aquele povo chegava para mim e dizia, eu senti a sua falta, Gustavo. Então, eu vi que eu era importante para alguém. Amado, quanto é importante, amado, para a nossa vida, você vê que você é importante para alguém. Que alguém sente a tua falta, amado. Isso traz um senso de identidade, amado. Isso comunica um senso de que você pertence a uma comunidade onde não existe perfeição nela, mas existe aceitação, existe estímulo para crescer junto, existe força para que você possa crescer, existe comprometimento também de quando eu não quero dar algo, eu sou obrigado a dar, não porque eu estou com vontade, mas porque eu estou comprometido com a vida do meu irmão. Então eu abro mão do meu tempo, amado, para dar do meu tempo àquela pessoa, porque isso expressa amor, isso expressa cuidado. Eu vou deixar de fazer algo porque aquela pessoa está precisando do meu auxílio. Isso é muito importante, igreja. Você não pode, amado, entrar num lugar, sabe, amado, em que esse lugar não traga e não comunique um propósito e um senso do que é comum, do que é familiar. A Bíblia diz que nós somos concidadãos, membros da família de Deus. A Bíblia diz que numa Santa Ceia, a Bíblia diz que na Páscoa, que Cristo é o Cordeiro Pascual, amado, a Bíblia diz que toda a família deve estar reunida para comer e convidar mais pessoas para fazer parte desse banquete. Aleluia! Que horas tem? Eu quero chamar o louvor. Eu quero só que você abra aqui comigo, amado, porque, veja bem, eu me questiono, amado, eu tenho andado em alguns lugares, e eu vi essa semana, amado, um ateu, não sei se você viu essa notícia, conhecido em todo o mundo, Richard Dawkins. Right? Cadê Lucas? Right, Lucas? Spell. How do you spell? Richard Dawkins? Alright? Eu estou perguntando para Lucas em inglês, vou traduzir para vocês, olha. Se a pronúncia está certa. Mas eu te pergunto uma coisa. Um cara que eu até questiono hoje se ele é realmente ateu ou não. Não. É um cara que se levantava contra o cristianismo. E ele chegou, amado, está no site, se você quiser procurar, bota lá. Richard Dawkins fala sobre a diminuição da religião cristã na Europa. E ele fala uma coisa interessante. Ele diz... Não é bom que os ateus comemorem a diminuição
da religião cristã na Europa. Porque esse povo, ele só promove bênção. Esse povo só promove transformação. Eles são diferentes das outras religiões. E é lamentável a diminuição dessa religião. Eu digo que para se converter falta só isso. Porque aquele que nega a Deus não consegue negar o fruto daquilo que Deus promove na vida dos cristãos. Agora eu te pergunto uma coisa. Se um ateu, amado, se um ateu está dizendo que não é bom, que isso diminua, que essa influência, amado, do cristianismo diminua sobre um continente, sobre a vida das pessoas, porque eles promovem transformação, eles promovem mudança. Como, amado, eu como igreja, eu tenho um olhar diferente de um ateu, em que eu não acho que é importante a minha presença num culto. Em que eu sou faltoso, amado, em cultos. Que eu não estou nem aí para culto, amado. Que eu vou quando eu quero. Qualquer doencinha, qualquer dor de cabeça, Santa Ceia cura, amado, para dor de cabeça. Santa Ceia cura para mau humor. Santa Ceia cura para pecado. Ah, estou com dor de cabeça, não vou hoje não. A cura está aqui. Porque o corpo que foi partido, amado, ele foi partido pelo quê? Por essa dor, por esse sofrimento, pela angústia, por aquilo que me separava e te separava de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Quando Jesus parte o pão, amado, que o pão é partido, o significado que deve ter para mim e para você, sabe, amado, é de cura. É de restauração. É de renovo. Quando eu bebo do cálice, amado, esse é o cálice da comunhão. É o cálice da vida e não da morte. Esse é o cálice que nos une, amado. Que comunica um propósito. Que propósito, amado? Hoje eu tenho uma família. Hoje eu faço parte de uma comunidade onde nesta comunidade existem valores que são comuns a mim. E por isso eu faço questão de estar ali dentro, participando da vida daquela comunidade. Sabe o que atrai as pessoas, amado? Não é discurso teológico. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu vou ser sincero, amado, que o que elas estão precisando, amado, não é de Bíblia de goela abaixo. Elas estão precisando de ver em mim e em você um interesse de estarmos juntos. Elas estão precisando ver em mim e em você que, embora nós sejamos diferentes um do outro, nós nos respeitamos. E que as diferenças que existem entre nós, amado, não nos separam. E que o fato de você pensar diferente, amado, não me permite te condenar nem te julgar, porque você pensa diferente do que eu. Por isso que a Bíblia diz, amado, que nós somos pedras vivas, ou seja, você não é um paralelepípedo. Nós não somos iguais, nós somos diferentes uns aos outros. O que mais atrai, amado, o mundo, é ver um monte de gente diferente, com gosto diferente. Um tosse pelo santo, outro tosse pelo esporte, outro tosse para não sei, outro detesta futebol. Mas quando estão juntos, amado, existe algo comum que promove, amado, sabe o quê? Reciprocidade no relacionamento, interesse. Eu tenho visto, amado, eu tenho ido para alguns ambientes onde existe um grande ajuntamento, mas eu saio de lá, entro lá e saio de lá. Parece, amado, que eu estou num lugar totalmente estranho, num ambiente familiar. É um ambiente religioso, em que se eu não falar a mesma linguagem, me julgam. Se eu não me comportar dentro do padrão, eu estou fora daquele padrão, eu não tenho a menor importância ali. Eu tenho que me comportar como todo mundo se comporta. Eu tenho que agir como todo mundo age. Eu tenho que falar como todo mundo está falando. Se eu falar diferente ali, ninguém me aceita. Cara, o mundo não precisa disso. Porque o mundo está muito igual. O mundo está enfadado. As pessoas tentando ser iguais umas às outras e não diferentes. Rapaz, meu Deus, como é bom celebrar diferenças. E eu quero encerrar para a gente celebrar a Santa Ceia, mas com alegria. Eu quero que hoje, amado, na minha vida e na tua vida, esse culto seja um marco para mim e para você. Que seja um marco também, irmãos, no nível de compromisso e você não ser leviano, amado.
Você não agir com leveza com o evangelho, amado. Quantas pessoas falam coisas para você e faz o contrário, fala o contrário, age ao contrário. Sabe, amado, essa Santa Ceia pesa uma responsabilidade. Deus disse, chame as pessoas, né? Junte a família, saia do nível de relação familiar que você tem e envolva outros dentro desse nível. Deixe de fazer apenas aquilo que é familiar e procure envolver outras pessoas também. Sabe, amado, os pilares do cristianismo envolve, sabe o quê? Amor, compromisso e senso daquilo que é comum, não a mim, mas a todos. Porque talvez eu não aprove algumas coisas, mas o que deve ser aprovado é o bem comum. Talvez eu não aprove o tipo de roupa que você veste, mas isso, amado, não me torna mais digno ou menos digno. Você se veste do jeito que você quer.